Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a íntegra do texto do Código de Processo Civil sancionado ontem pela presidente Dilma Rousseff. As alterações têm como objetivo acelerar a tramitação dos processos na Justiça. O texto aprovado no final de 2014 altera a legislação que estava em vigor desde 1973. Este servidor público separou da mulher em 2010, depois de 2 anos de casado. O processo foi rápido e sem traumas para o casal. No prazo de 10 dias, a gente foi convocado para uma audiência com o tabelião. Uma reunião que durou mais ou menos uns 10 minutos. E foi tudo muito rápido, muito simples, né? Precisou de apenas 2 testemunhas. E lá a gente assinou o termo e fomos embora sem maiores problemas. O novo Código de Processo Civil ratifica a forma como o divórcio vinha sendo feito. Ele exclui a necessidade da separação de corpos, o que facilitou a vida do casal. A vantagem é que você evita aqueles transtornos, né? Que você tem que estar se comunicando o tempo todo, tem que estar procurando advogado, né? Conversando. Então você ali nessa situação de separação no cartório, você evita muito conflito, muito angústia, né? Entre outras mudanças no novo Código de Processo Civil está a agilidade no julgamento dos processos. Eles deverão ser analisados por ordem cronológica, ou seja, o mais antigo tem prioridade no julgamento. Também é recomendado a audiência de conciliação entre as partes no início do processo, para evitar um possível litígio na Justiça, desafogando o Judiciário. Quem apresentar vários recursos na tentativa de protelar o andamento do processo poderá pagar multa, estipulada pelo juiz. Foi inserido no texto chamado incidente de resolução de demandas repetitivas. Isso significa que uma decisão da Justiça poderá ser aplicada a vários outros casos idênticos. Também o pagamento da pensão alimentícia, que antes deveria ser feito em 3 dias, agora será realizado em 10 dias. A elaboração do novo Código de Processo Civil foi feita por uma comissão de juristas presidida pelo ministro Luiz Fux. A proposta do novo código teve início em 2009 e para chegar até a sanção foram realizadas mais de 100 audiências públicas para discutir o tema. Com a sanção da presidente Dilma Rousseff, que aconteceu na tarde de ontem, o texto entra em vigor a partir do ano que vem. O Código de Processo Civil, diferentemente de outros códigos, é um código da sociedade brasileira. Nós ouvimos todos os segmentos e contemplamos todas as suas justas e plausíveis reivindicações. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio o advogado de Direito Civil, Juliano Costa Couto. Boa tarde. Boa tarde, Érica. Bom, no que esse julgamento em ordem cronológica vai beneficiar o trâmite dos processos aí na Justiça? Em tese, hoje você pode correr o risco de ter um processo muito antigo, às vezes o comum, até no nosso escritório, a gente vai ao gabinete, fala, meu processo está aí desde 2011, para ser apreciado desde 2013. É uma tentativa de resolver um problema que é latente hoje no Judiciário. Agora, não obstante, algumas ações elas têm mais urgência que outras, né? O resultado daquela ação vai ter uma contundência maior na vida daquelas partes. E aí, às vezes, o profissional da advocacia fica ali lutando. Nós esperamos que esta norma, esta intenção seja aplicada com bom senso e inteligência por parte do Judiciário. Então, causas excepcionais, assim, causas relevantes, elas continuam passando na frente. Sim, o intuito é que haja inteligência na aplicação deste princípio, né? Obviamente, causas com a mesma natureza, ou às vezes até idênticas, devem ser julgadas na ordem cronológica. Agora, a depender da lide social que está por trás daquele processo, ele obviamente deve ser resolvido no menor espaço de tempo possível. E de que forma o novo código, né, ele privilegia e assegura o amplo direito da defesa e a garantia do contraditório? De fato, nossas normas, elas seguem uma tradição da Península Ibérica e de que o processo ele é pautado, sim, pela mais ampla contraditoriedade, em que as partes se manifestam a todo tempo. O Código de Processo Civil novo, o projeto, ele aglutinou alguns recursos, condensou-os em uma só oportunidade de impugnação. Isso tende, num primeiro momento, a racionalizar o curso do processo, tornar mais célere. Mas, em contrapartida, se você, às vezes, tiver o provimento de uma decisão que você poderia ter impugnado lá atrás, pode fazer com que aquele processo tenha que sofrer uma marcha ré para ajustar o seu curso.
mas a intenção me parece razoável. A gente brinca às vezes, Érica, que a lei ela é feita e você só sabe o seu verdadeiro resultado depois que ela é colocada em prática. Então teremos aí 1 ano para estudar o novo Código de Processo Civil e depois o futuro todo para ver como ele será em seu resultado efetivo. Em relação às ações repetitivas, o que ficou definido? Havia uma previsão até registrada no programa que nos antecedeu, de que haveria a perspectiva do magistrado, em se identificando causas individuais semelhantes, que ele poderia coletivizar aquela jurisdição. Até onde tivemos notícia, de ontem para hoje, quer nos parecer, talvez esse artigo tenha sido vetado pela presidente Dilma Rousseff. O novo código também diz que os tribunais e juízes devem seguir o entendimento do Supremo, em relação à matéria constitucional. O que isso significa na prática para os processos em trâmite? Se a gente pegar um momento, alguns anos atrás, desde agora, 2015, o novo Código de Processo, algumas reformas da lei processual e também reformas constitucionais, a gente enxerga e identifica de que o Estado brasileiro vem tentando buscar dar cada vez mais estabilidade ao sistema judiciário. Nós vínhamos também de uma cultura de que os juízes eram absolutamente independentes e exerciam a jurisdição conforme sua livre independência. Hoje não. Criamos as súmulas vinculantes, o efeito erga omnibus da ação direta de constitucionalidade, dos decretos do Supremo. Então, é um caminhar nesse sentido. Então, o novo CPC vem sacramentar ainda mais este intuito de quê? De que os órgãos jurisdicionais de piso, primeira e segundas instâncias, sigam as orientações e as interpretações e entendimentos dos tribunais superiores. Recursos. Agora não há mais a possibilidade do agravo de instrumento, para algumas decisões e também para os embargos infringentes. Não podem ser apresentados em algumas situações. Isso agiliza, facilita a solução do caso na justiça? O agravo de instrumento também, historicamente, ele já vinha sofrendo modificações desde 1994, o novo Código Antigo é de 73, e ele já vinha tendo seu uso em tese limitado. O novo Código de Processo Civil também veio concretizar e sacramentar esta posição, de que hoje o novo Código de Processo Civil vai se assemelhar ao que hoje temos na Justiça do Trabalho, quase que uma irrecorribilidade das decisões interlocutórias, são aquelas que não colocam fim ao processo. Então, isso há uma perspectiva de que isso também vai acelerar o resultado final de uma lide jurisdicionada. Tá ótimo, é um assunto muito amplo. A gente vai voltar no próximo bloco a discutir o Código de Processo Civil. Eu só peço um minutinho para o senhor. Muito obrigado. Nós voltamos a falar com a advogada Juliano Costa Couto sobre o processo civil, o Código de Processo Civil sancionado ontem. Bom, conciliação. Há tempos os tribunais têm adotado essa postura para agilizar os processos na justiça. E agora elas devem acontecer essas audiências de conciliação antes de qualquer coisa, privilegiar, elas devem ser privilegiadas. Exato. O que isso deve destravar a justiça? Na verdade, a gente enxerga, Érica, que desde a redemocratização do país para cá, desde a Constituição de 88, a litigiosidade cresceu muito. O número de demandas levadas ao judiciário, tanto no âmbito privado quanto público, cresceram muito. E sempre houve motivação do judiciário, Semana Nacional da Conciliação, de tentar conscientizar as pessoas disso. Esses trabalhos surtiram algum resultado. Agora, da forma como a norma processual colocou isso, se o autor tiver o intuito de tentar celebrar um acordo, se acreditar que é possível chegar a um bom termo, isso antes da citação, da contestação do réu, eles vão ser chamados a conciliar. Agora, o mais importante é que há um espacinho para os órgãos públicos, que são os grandes litigantes do judiciário. E, inclusive, as empresas públicas, Caixa Econômica Federal e os estados são grandes litigantes. Este preceito do novo Código de Processo talvez não produza o resultado desejado e fique inócuo se não houver uma política pública de conciliação e resolução amigável dos conflitos. E aí depende muito de ambas as partes, de que todo mundo se envolva nisso. Obviamente, o particular, lutando contra o Estado, ele sabe que a luta ali é demorada, ingrata e desgastante. O Estado, se houver parâmetros objetivos para propostas conciliatórias, eu entendo que esse preceito do Código de Processo Civil surtirá seus devidos resultados. Divórcio, como é que fica essa questão agora? Há quem diga até porque voltou à tona a questão da possibilidade de separação judicial antes de que o divórcio seja celebrado como encerramento definitivo do matrimônio. E existem já alguns artigos, andei acompanhando, de juristas dizendo que entendem que este preceito, este específico, seria inconstitucional. O retorno, chamado efeito repristinatório da ressurreição da separação judicial. Eu entendo que é um detalhe talvez não tão importante, mas que vai sim facilitar a vida daqueles casais que entenderam por bem separar-se e logo depois reconciliaram se o amor voltou à tona.
pensão alimentícia é um assunto que sempre é discutido na Justiça. Como é que fica com o novo Código? O novo Código foi, ao mesmo tempo, um pouco mais duro e um pouco mais tranquilo com o devedor da pensão alimentícia. O prazo para que ele promova o pagamento hoje foi um pouco elastecido, para 10 dias, de 3 para 10 dias antes da prisão, e permitiu-se que este devedor da pensão alimentícia seja também registrado nos cadastros de proteção ao crédito, gerando para ele outros constrangimentos além da prisão civil que poderia ser decretada, forçando cada vez mais o adimplemento dessa obrigação, importante obrigação para o sustento da família. Bom, o Código sancionado ontem entra em vigor daqui a um ano. O que os juristas e os advogados podem fazer para saber de todas as alterações, se adaptarem a elas, conhecerem mesmo na prática? Esse período, Érica, entre a sanção presidencial e a entrada em vigor da norma é chamada pelos juristas da vacatio legis. Seria um momento em que a lei existe no mundo jurídico, mas está de férias, ainda não é aplicada. É um momento justamente para os aplicadores e operadores do direito poderem estudar esta norma e para que estejam preparados para quando ela entre em vigor verdadeiramente. Eu, como diretor do OAB-DF aqui, a ordem vai lá programar, pelo menos para o Distrito Federal, maratonas de atualização do novo Código de Processo Civil, né? Estive ontem em reuniões com outros representantes de outras unidades da Federação, isso também vai acontecer. Acredito que esse desafio também será enfrentado pelos magistrados, pelos promotores e muito mais ainda, Érica, pelas faculdades de Direito, que terão talvez até de reprogramar suas grades curriculares a este novo Código de Processo Civil, que foi colocado em vigor agora, sancionado pela Presidente da República. Enfim, é uma busca de cada um. Cada um vai ter que se aperfeiçoar e entrar em acordo com o novo Código e entendê-lo em sua síntese. Exato. A vida é muito dinâmica, né? Para todas as ciências, não só os operadores do direito. Quando vem a nova tecnologia, os analistas de sistema têm que se adequar, os médicos também e os advogados se adequam e têm que estudar necessariamente a nova legislação, como é o caso do novo CPC, que eu registro meu otimismo e espero que dê resultados verdadeiros e efetivos como forma de abreviar o resultado dos processos e dar ao cidadão brasileiro uma verdadeira justiça. Tá ótimo. Obrigada pela participação. Eu conversei com o advogado Juliano Costa Couto sobre o Código de Processo Civil. Obrigada pela participação. Muito obrigado, Érica. Até uma próxima.